Essa aula de hoje sobre Niyama, eu vou estar explorando o primeiro deles, que é Shausha, pureza, né? Até para quem viu o fly, né, da divulgação dessa aula, é pela purificação emerge o desapego espontâneo, né? Shausha, isso tem a ver com pureza, isso tem a ver com um sutra do Patanjali que eu vou estar citando aqui hoje. Eu queria começar assim, falando um pouquinho mais livremente sobre esse tema, sobre a questão da pureza. Quando a gente vai se referir à pureza, a gente está falando, eu nunca perco de vista de a gente pensar na dimensão integral do ser humano, né? Então, eu posso estar falando de uma pureza a nível de corpo, né? Como cuidar desse corpo, zelar por esse corpo, cuidar da alimentação da qual nutre esse corpo. Eu posso estar falando, e aí as escolhas por trás disso são muito importantes, né? Eu sempre penso que se você tem duas coisas para escolher, né, dois alimentos que estão ali te servindo, se tem um que você não vai usar, por exemplo, a pessoa está te oferecendo refrigerante e um suco, né? O que seria uma escolha lúcida? Opta pelo que é mais natural, opta pelo que vai te fazer melhor, né? É uma ação tão simples como uma pequena escolha de optar por um alimento que seria mais nutritivo ou que te traria mais benefícios, é uma escolha que pode estar ajudando na purificação do seu próprio corpo, né? Então, nesse sentido, Shausha, essa pureza, a nível de corpo, a gente pode pensar nessas instâncias, né? Quando a gente fala Shausha a nível de energia, a nível de pensamentos, a nível de sentimentos, né, emoções, ou a nível de imagens mentais que você nutre, aí eu fico pensando sempre de a gente lembrar que nós somos um corpo e nós temos um corpo, né? E nesse corpo, esse corpo tem mecanismos sensoriais, né? Na yoga a gente chama de indriyas. Então esses sentidos nossos que experiencia tudo que está à nossa volta, de alguma forma a gente nutre dessas experiências sensoriais, seja através da visão, seja através do paladar, seja através da audição. Então aí entra mais uma questão para a gente estar analisando. Como é que eu estou me nutrindo ou do que eu estou me nutrindo em termos de percepção, né? O que eu venho vendo, o que eu venho escutando, o que eu venho lendo, o que eu venho me alimentando, né? Tudo isso, se você for analisar num espectro como um todo, a forma como o indivíduo conduz a própria vida pode mostrar o quanto que ele está se purificando ou quão ele não está se purificando, né? Quando você não cuida da sua alimentação, do seu sono, quando você não tem filtro, né, para ver qualquer tipo de coisa sem lucidez, sem discernimento, sai nutrindo aquilo tudo como real, como verdade, e aquilo vai criando visões de mundo em você. Tudo isso pode ser formas de não te purificar, ou pelo contrário, né, de começar a trazer experiências contaminantes para o seu processo. Embora, quando eu falo disso, eu não falo no sentido de a gente se colocar numa bolha, né, celeste de proteção, onde a gente frequenta só um tipo de bolha e a gente não entra em contato com outras realidades ou outras bolhas. Não é disso que eu estou falando, mas eu falo de um lugar onde você tenha discernimento para poder discernir, né, entre uma coisa e outra e começar a ter mais lucidez sobre as experiências sensoriais, sobre o que vem até você e o que você volitivamente, o que você busca pela sua vontade de escolher, né? É importante que, se tratando desse tema de Shausha, é que a gente também saiba fazer as nossas escolhas, né? No sentido de escolher o que é adequado, né, para o nosso momento de experiência.
entrando nos sutras, quer dizer, antes de entrar um pouco nos sutras, eu vou mostrar uma definição de Shausha e depois dela eu entro nos sutras do Patanjali. Shausha, pureza, né? Esse é o significado. Shausha significa cultivar pensamentos, palavras e ações puras e amorosas. É o que eu sempre cito quando eu me refiro à segunda, terceira e à quarta nobre verdades budistas, né? Que é evitar ações não virtuosas de corpo, fala e mente. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando de cultivar o oposto, né? Cultivar pensamentos, palavras, ações, ou falar ações de corpo, de fala e de mente, né? Puras e amorosas, e a partir disso só pode surgir na consciência quando a consciência não está presa na matéria. O Patanjali, essa parte especificamente desse comentário, esse comentário aqui é do Satchidananda, ele não é do Patanjali não. Quando é colocado que a gente consegue praticar essas purificações, essas ações, vamos colocar assim, virtuosas, puras, de corpo, fala e mente, quando o praticante não está preso na matéria. O sentido, né, de não estar preso na matéria, eu entendo, no sentido de ter uma visão ampla, né, uma visão não dual, uma visão que você contempla além dessa realidade objetiva, material, a pessoa vai tendo uma visão do todo, né? Nesse sentido, o indivíduo ele começa a realmente conseguir promover ações de pensamentos, de corpo, de falas mais puras. Vamos pensar num exemplo prático, assim, eu sempre gosto de exemplificar para esse entendimento ficar mais claro, né? Por exemplo, seja bem-vindo, Solange. Por exemplo, quando pessoas usam palavras que machucam, que violentam o outro, né? E não estão muito conscientes das consequências das palavras ditas, né? A pessoa às vezes fala assim para o outro: ah, você não é capaz, você é burro, coisas do tipo, né? Que é muito comum ouvir esses tipos de violências com as palavras, né? Se o indivíduo tivesse uma visão mais ampla, né, e aí vamos pensar assim, para além da matéria, as consequências que uma palavra dessa pode ter de efeito na vida do outro, talvez o indivíduo teria uma visão mais ampla. Então, é nesse sentido que vai nascendo o Shausha, vai nascendo a pureza. Ô Anderson, seja bem-vindo. É nesse sentido que vai nascendo essa visão de Shausha, essa visão de pureza. Quando a gente vai começando a perceber, né, que realmente tem ditados populares que falam isso, né, que as palavras têm força, mas não é só as palavras, pessoal. As palavras têm força, os pensamentos têm força, os sentimentos têm força, as emoções têm força, as imagens mentais que você nutre na sua mente têm força. Aquilo que você consome pode ter força sobre você. Então, quando o Patanjali coloca que as purezas de corpo, de fala, de ação ou de pensamentos, palavras e ações puras, elas realmente só conseguem ter um terreno fértil quando um indivíduo consegue não estar preso meramente na matéria, é porque essa pessoa tem visão ampla. Então, por exemplo, no exemplo que eu estava dando antes, quando a pessoa percebe que uma fala que está sendo falada aqui agora, ela pode gerar um grande trauma na pessoa ao longo de toda a vida, o indivíduo já pufa, ele já poupa, ele fala, não, eu não vou cometer uma fala dessa, que é uma fala de desconstrução. Talvez eu possa apontar uma observação, uma crítica, mas de um lugar amoroso, de um lugar compassivo, né? Por exemplo, uma coisa também que é muito comum nas tradições, quando as pessoas não são obrigadas a acreditar em nada, né? Que isso fique bem claro. Mas, por exemplo, nas tradições, tem-se um entendimento que quando os mestres antigos tinham um entendimento que quando alguns discípulos ou aspirantes a discípulos
não entendia a realidade das possibilidades das outras vidas, ou seja, de uma visão de renascimentos. Aqui no Ocidente, na tradição kardecista, as pessoas chamam de reencarnação, né? Mas desses processos serial de vidas, eles ficavam bastante atentos com essa pessoa, porque talvez ela não teria uma ação consequente nesse ponto, né? Então, por exemplo, uma visão que a existência, que a vida, a consciência, ela está para além da matéria física, biológica, que é só um hospedeiro temporário de uma consciência maior, isso faz com que o indivíduo comece também a tomar ações mais conscientes e consequentes aqui nesse momento, né? É por isso que tem essa fala, né, que se a consciência está muito presa na matéria, é difícil ela ter uma visão mais ampla de pureza. Embora nós sabemos de muitas exceções, né, pessoal? Tem muitas pessoas que não compactuam com esses paradigmas, né, de outras vidas, etc. Mas são pessoas com muito discernimento, com muita consciência, são muito éticos e acabam agindo com um grande nível de pureza nas suas ações de corpo falimente, né? Aí depois fala, mas a pureza também inclui uma dieta vegetariana, pode falar vegana também, né? Limpeza, higiene, evitar pensamentos negativos e desintoxicação física, né? Isso à luz da yoga, né? Isso também é bom ficar bem lembrado, né, pessoal? Não são todas tradições espiritualistas que são vegetarianas, né? No caso da yoga especificamente, né, a Kriya Yoga e várias tradições de yoga do hinduísmo, até onde eu entendo, praticamente todas, se não todas, têm realmente como base o vegetarianismo. Como um processo também de purificação, como um processo de ahimsa, de não violência com outros seres também, que assim como nós tem emoções, sentimentos, né? Um pequeno parêntese nesse ponto, que eu acho que a gente tem que estar atento à adequacidade. Existem contextos, aí eu vou falar um pouco à luz mais da medicina chinesa do que da yoga propriamente dito, tá? Existem contextos que realmente talvez a pessoa vai encontrar no consumo de carne uma saída de algumas patologias. Então, eu não gosto de colocar um ponto final nessa história, não. Mas à luz da yoga, o processo de Shausha, desse niyama, que hoje eu estou aprofundando, que significa pureza, essas práticas de purificação, né, além de ações de corpo, de fala, de mente, pensamentos, etc., envolve também a limpeza do nosso corpo, nosso cuidado, a dieta vegetariana, né? Tem uma coisa na tradição da Kriya Yoga que eu acho muito bonito, e uma coisa que eu particularmente me conectei muito com essa tradição, que tem muito a ver com um verso que eu citei um pouco uma fala do Satchidananda, eu vou citar agora um verso do Tirumula e depois vou entrar nos sutras do Patanjali, como eu venho fazendo nas aulas. Mas antes de eu ler esse sutra do Tirumula, que eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem, uma coisa que me chamou muita atenção na Kriya Yoga é quando tinha umas falas assim, que o nosso corpo físico, ele é um receptáculo para o divino, né? Ou seja, esse corpo que está aqui hoje, o meu, o seu, né, são corpos, experiências na matéria, experiências coaguladas, de luz coagulada, luz virando matéria, aonde essa experiência que a gente está tendo aqui, experiências corpóreas, materiais, elas são uma forma uma coisa que foi criada ao longo do nosso processo evolutivo, obviamente, para que a gente recebesse esse divino, né, esse espírito. Tem vários autores, né, que já falam disso há muito tempo, né? Tem um autor, hoje eu não vejo ele ser tão citado, né, na nossa geração, assim, o pessoal de 20, 30 anos não fala muito dele, mas os mais antigos citavam ele há 50 anos atrás, muitos livros espíritas citam ele. Existe um padre franciscano chamado Teilhard de Chardin, né? Os livros dele são muito profundos, né? Um
cara assim, que eu recomendo também nessa caminhada espiritual. O Teilhard de Chardin, ele tem uma frase muito famosa, eu vou falar mais a essência, né, exatamente assim que ele fala assim, que nós não somos seres humanos, biológicos, trilhando um caminhar espiritual a nos tornarmos seres espirituais. É pelo contrário, nós somos seres espirituais trilhando uma caminhada através de um corpo. Né? Então, é como se nossa verdadeira natureza, sendo o espírito, ela habita o corpo e essa é uma forma de evolução. Encarar que aqui é meramente uma queda, eu não vejo muito por aí. Aqui também é um tipo de experiência, e é um tipo de experiência que você pode aprender muito. Né? E aí os Siddhas, né, a tradição dos Shaiva Siddhanta, dos Siddhas e Yogis, né, ela sempre teve essa coisa de valorizar a experiência no corpo, né, na matéria. Na Kriya Yoga é muito encorajado a prática do Karma Yoga, o yoga em meio ao mundo. Né? A pessoa não precisa renunciar à vida do mundo para ser um bom e um grande praticante. Quem veio trazer muito esse discurso, né, com o seu próprio exemplo de vida, foi um grande yogi indiano chamado Lahiri Mahasaya. Né? Ele, quando foi iniciado pelo Babaji, Babaji justamente iniciou Lahiri com essa ideia de mostrar para as pessoas que era possível ser um praticante em meio ao mundo, de estar aqui realmente convivendo e compartilhando e aprendendo e ser um grande praticante mesmo sendo pai de família, casado, fazendo as coisas. O que eu acho interessante, pessoal, quando a gente pensa na yoga em meio do praticante em meio ao mundo, é de a gente mostrar que é possível cultivar uma vida com o sagrado, mesmo que você lida com coisas do mundo que aparentemente podem ser profanas, né? Ou seja, você pode construir uma relação afetiva sagrada, uma relação no ambiente profissional sagrado. Quando eu falo de sagrado, é uma relação onde se tenha afeto, respeito, amor, compaixão, carinho, generosidade, né? É nesse sentido, né? Quando essas nossas experiências elas passam a ser mais do que meramente experiências mundanas, que eu chamei de profanas, onde se há apenas jogos de interesse econômico, dinheiro, poder, etc. Né? Então os Siddhas eles sempre é citado, né, que eles sempre estão dando ênfase, né, para a gente entender que esse corpo também é sagrado e como tal a gente deve cuidar dele como sagrado e que se a gente quer manifestar através da matéria esse nosso potencial espiritual, né, é que a gente deveria nos purificar. Então, purificar o meu corpo, com tudo que envolve ele, alimentação, sono, etc. Purificar meus pensamentos, purificar minha mente. E aí, para isso, existem as purificações, que a gente chama de kriyas, né? E as purificações vêm com as posturas, com os pranayamas, com as meditações, com as condutas éticas e morais, que é os yamas e os niyamas, que é o que eu estou falando agora, né? No caso, estou falando do niyama shausha, e aí vai. Isso sempre me tocou muito, esse ponto de vista dos yogis do sul da Índia, do Tamil Nadu, porque existem tradições do norte da Índia, tradições que encaram o corpo como um empecilho, né? Então, assim, chama o corpo como um monte de ossos, né? Que a vida verdadeira é a vida espiritual. Isso aqui a gente pode fazer ascetismos, né? Com esse corpo, o que acaba sendo violências, né? Vários ascetismos, né? Yogis faziam coisas como, sei lá, um ascetismo da pessoa era ficar o dia inteiro com a cabeça no sol e aí começa com o tempo carne viva lá de tanta pessoa fazer aquela prática tão rigorosa e esses tipos de yogis ascetas se submetiam a esse tipo de situação. Eu sempre vi isso como um ato de violência contra o próprio corpo, né? Então eu realmente tinha dentro de mim que não era por aí o caminho, né?
A própria história do Buda histórico, né, o Shakyamuni, que era o Siddhartha Gautama, ele teve um momento no processo dele onde ele praticou com yogis ascetas, né? E que essa prática quase levou ele à morte. E aí, depois de um tempo, ele descobriu que não era por ali o caminho, que existia um caminho do meio. Na yoga, a gente fala, né, eu vou falar de um dos niyamas nas próximas aulas, que são os tapas, as austeridades. As austeridades, elas têm um nível de dificuldade, né? Ao você, por exemplo, eu vou me comprometer durante agora a minha vida inteira, ou 21 dias, meditar 2 vezes por dia. Isso pode ser uma austeridade, né? Um desafio para muitas pessoas. Mas são desafios que vêm com um nível de consciência e não uma prática em si que vai violentar o indivíduo, mas pelo contrário, que vai trazer mais força, mais disciplina, né, para essa pessoa. Então, os Siddhas, eles têm esse discurso, né, do yogi realmente ser uma pessoa que pode estar em meio ao mundo e levando uma vida normal, de casado, de família, com filho, etc., e se transformando mesmo essa vida aqui mundana num ambiente de prática. E além disso, eles sempre falam que o nosso corpo, além de ser o divino, que o próprio Deus, né, a própria natureza primordial habita dentro de nós mesmos. Aí dentro desse ponto, eu vou ler esse poema do Tirumula. O Tirumula foi um dos grandes Siddhas também, né? Ele foi iniciado pelo Nandideva, né? E, bem, ele é um grande mestre, e aí ele fala assim: tempo houve em que o corpo desprezei, porém um dia vi Deus dentro, e o corpo compreendi como o tempo do Senhor. Pessoal, eu dei uma travadinha aqui na minha fala, eu parei porque o meu celular reconectou, tá? Eu vou pegar de novo. E o corpo compreendi com o tempo do Senhor. E também comecei a preservá-lo com infinito cuidado. Vou ler um pouquinho mais rápido. Tempo houve em que o corpo desprezei, porém um dia vi Deus dentro. E o corpo compreendi com o tempo do Senhor. E também comecei a preservá-lo com infinito cuidado. Eu acho bonito essa fala do Tirumula, né? Isso é o verso número 725 do Tirumandira. Tirumandira é uma obra, né? A notícia não é tão boa, é uma obra que só tem em inglês, é uma obra muito ampla, de uns 9 volumes, é uma obra muito profunda dentro da yoga, né? Existem leituras bem anteriores, antes de a gente encarar um material assim. Mas eu acho bonito esse verso do Tirumandira, que o Tirumandira, nesse verso, ele vai falando, né, que no tempo que ele não cuidou do corpo dele, que ele desprezava o próprio corpo, é que ele não conseguia, ele não via a dimensão divina dentro desse corpo. E quando ele percebeu essa dimensão divina dentro do próprio corpo, aí com infinito cuidado ele passa a cuidar. E não é um cuidado, né, pessoal, não é um cuidado estético, né, de apego, de egolatria ao corpo, né? Não é esse o caminho. É um cuidado verdadeiro, né? Um cuidado integral, é um cuidado do corpo, da alimentação, dos pensamentos. É um cuidado no sentido de o indivíduo se purificar. Shausha, pureza, né? De ele se purificar em todos os níveis. Por isso que esse é o tema da nossa aula de hoje, de Shausha. A gente, pessoal, se vocês começarem a analisar, se você começar a realmente se auto-olhar e meditar, você vai descobrir muitas sombras, sabe? Vocês vão descobrir suas arrogâncias, seus medos, seus apegos, seus desejos, como que você cria sofrimento para você e para os outros. Se você de verdade tiver coragem de olhar para isso, você vai descobrir, né? E nesse processo, né, de você ir descobrindo, né, essas suas sombras, esse lado obscuro, você vai descobrir que realmente
muitas coisas nas nossas ações de corpo, de fala e de mente, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, não são verdadeiramente puras, né? Ou pelo contrário, ainda estão muito envenenadas por esses desejos, esses apegos, esses vícios, essas sombras internas. Agora, o que é interessante na caminhada é a gente gradativamente ir fazendo esse movimento de olhar sincero e honesto e começar a pensar: é possível eu purificar essa ação? Né? Seja bem-vinda, viu, Fernanda, Renata, Kelly, Camila. Muito tempo, hein, Camila, que a gente não te vejo por aqui. Então, assim, é possível, né? Por isso que eu vejo uma coisa muito prática, assim, que vocês podem colocar no dia a dia, quem está acompanhando, né, as aulas que eu estou ministrando online aqui de yoga, começa a observar atitudes, ações que você está fazendo com você mesma, com você mesmo, com as pessoas ao seu entorno, e que você já pode começar a mudar, né? Às vezes é com uma fala, às vezes é com uma reflexão, no sentido de, tipo assim, talvez não é o momento de fazer um posicionamento para essa situação, talvez é a maneira de conversar e de agir com o outro, talvez numa mudança de atitude, de mais boa vontade, talvez é numa atitude de falar um não para uma situação, né? Quando a gente vai começando a realmente ver como se as nossas sombras, né, as nossas dificuldades, elas é como se fosse um portfólio, né, do nosso psiquismo, da nossa mente, a gente vai vendo o que não está legal, e aí o que eu posso fazer para melhorar, a gente vai vendo também as qualidades que a gente tem. Eu falo que praticar, sabe, meditação diária, as atividades corporais, né? Eu recomendo sempre muito yoga, tai chi, essas também, e também os que gostam de academia às vezes para fortalecer o corpo e tal. Eu não sou muito a favor da questão hedonista, não, sabe, para a pessoa ficar muito ególatra, né? Mas eu entendo que muitas pessoas às vezes precisam isso por questões de estima, etc. Né? Talvez funcione em um determinado tempo. Mas depois a pessoa que realmente vai se conhecendo, a pessoa vai se amando, né, numa configuração natural, né? Isso é muito comum. Eu não falo isso como teoria, não, eu falo isso por prática mesmo, por experiência de consultório e de prática, né? Beleza externa e interna, ela parte de um olhar da mente, né? Isso para mim é fato, assim. Mas realmente, quando você vai entrando em contato com isso tudo, vai ficando com o tempo essa clareza, né? Então você vai percebendo assim, poxa, eu, né, para tal situação eu tenho um pouco mais de dificuldade de me dispor a, me dispor a ajudar, a prestar uma assistência. Né? Aí você vai descobrindo que às vezes você tem resistência com alguma coisa ligada àquilo. E aí você fala, é possível, né, eu fazer essa mudança? Mas uma coisa, pessoal, que eu sempre gosto de enfatizar é a ajuda verdadeira, a pureza verdadeira, que é o tema de hoje, pureza, shausha, essa pureza de corpo, de fala, de mente, ela só acontece quando ela vem de um lugar de lucidez, sabedoria. Essa coisa de você ajudar para ficar bem na fita, para barganhar com Deus, não entra nessa. Esse não é um caminho de pureza. Esse é um caminho muito mais de culpa, de aprovação social e dos outros, do que de realmente agir por lucidez e discernimento, sabe? Quando a gente age com as nossas ações positivas ou virtuosas de corpo, fala e mente, de um lugar de lucidez, a gente faz aquilo com muita espontaneidade. A gente faz aquilo porque a gente sente que tem que fazer. Não é porque vai ter algum retorno ou não, entende? Então a gente tem que entender, né, que quando eu toco nesse assunto de ser ajuda, assistencialismo, ser compassivo e tal, eu parto de um princípio que a gente tem que estar lúcido, né? Vou ler um pouquinho aqui mais do Patanjali, para vocês verem falando de pureza, tá? O verso do
Esses materiais, pessoal, para quem está vendo aqui pela primeira vez, não tem nenhum material que ninguém está acompanhando, não. Eu trago o tema e eu falo sobre o tema. Eu estou tirando hoje os sutras do Patanjali, né? E aí eu venho falando de yamas e niyamas, né? Depois acompanhem lá a timeline da Bio, vocês vão ver o tanto de palestra que já foi. Hoje é a 16ª, né? Mas cada uma tem um início e um fim. Então você pega aquele assunto ali e leva para si, né? No verso 2.41, que é um verso que fala sobre pureza, Patanjali fala assim: além do mais, obtém-se pureza do ser, alegria na mente, unidirecionamento, domínio sobre os sentidos e aptidão para a realização do self. O sutra, deixa eu só ler, isso mesmo. Esse é o Sutra 41. Aí agora começa uma explicação dele que vocês vão entender melhor. Quer ver? Fala assim, ó. Não há nenhuma palavra adequada para a tradução de Sattva. Sattva é a força constituinte da natureza que traz equilíbrio, modo de paz, harmonia, serenidade e brilho. Literalmente significa estado de ser. Como resultado de passar pelo processo de purificação, o Shausha, nosso tema, o praticante desenvolve, assim como a alegria mental, o deleite, que é independente das circunstâncias externas. A mente concentra-se com facilidade e cessa a distração causada por desejos ou estímulos sensórios. Finalmente, traz-nos a capacidade de atingir a realização de nossa verdadeira natureza, né? Eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar, porque ele citou uma coisa que chama Sattva, né? Na yoga, nós falamos de um princípio das 3 forças, as forças que dão movimento à nossa experiência material, que é 3 forças, que chama Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é o princípio lunar. Tamas tem a ver com inércia, com não movimento, com a introspecção, com frio, com lunar, como eu falei. Rajas tem a ver com movimento, extroversão, calor, né? Tudo que é o que move, né? É o movimento e o não movimento, vamos colocar assim. Sattva é o caminho do meio, né? É quando há o equilíbrio entre tamas e rajas. Quando uma pessoa está muito tamásica, a pessoa vai ficar mais prostrada, sem energia, uma introspecção depressiva, né? Isso vai fazendo com que a pessoa se recolha de um sentido negativo, pode desenvolver doenças psiquiátricas, psíquicas ou mentais, né? Em rajas, a pessoa pode desenvolver muita ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, a pessoa não consegue ter presença, é muita agitação, muito agitamento. É como se em tamas você fosse morta, é como se aqui a morte fosse afogada pela água e aqui em rajas você queimasse com o próprio fogo, o poder do fogo. O yoga, ele sempre está procurando o caminho do meio, né? O equilíbrio, o yoga, o taoísta, o budista, etc. Em Sattva é quando a gente encontra esse equilíbrio, né? Então, a pureza Shausha, ela tem ligação intrínseca com Shausha, a pureza, ela está diretamente ligada a Sattva. Não tem como nascer qualidades, virtudes, quando a mente está muito tamásica e muito rajásica. Que fique bem claro assim, as pessoas nos seus vários tipos de conflitos, sejam eles de ordem mais tamásica ou rajásica, é possível a pessoa, com o tempo, olhar para essa experiência, ou até dentro da própria experiência, tirar aprendizados evolutivos através desses conflitos, né? Isso aí é uma questão bem óbvia, assim. Mas eu falo que aquele momento mesmo, onde a mente apazigua, e aí a pessoa vai
tomando cada vez mais lucidez da sua verdadeira natureza, isso nasce num princípio energético de Sattva. E ali vai nascer as éticas, as morais, né, do yogi, as éticas que eu falo, os princípios da não violência, do contentamento, no caso dos niyamas da pureza, da prarigarra, do não roubar, né? O indivíduo ele realmente vai desenvolvendo essas qualidades nessa instância. Então, quando aqui no texto, né, o Satchidananda está fazendo o tempo inteiro uma correlação entre Shausha e a realização do próprio Self, é que a gente precisa entender isso, que para a gente realmente conseguir reconhecer essa nossa natureza divina, a gente só vai reconhecer isso conforme a gente vai aprendendo a equilibrar todo o nosso sistema. Se uma pessoa está muito em tamas, está muito em rajas, pode saber que a mente desse ser, ela está poluída, ela está com venenos, com conflitos em ambos os aspectos, né? É muito difícil manter um nível de lucidez em tamas e em rajas, diante da situação que em rajas é muita ansiedade, mente muito agitada, muito conflito, e em tamas muita depressão, muita angústia, muita tristeza. O indivíduo não consegue encontrar a luz do fim do túnel ali naquele caminho, né? E por isso que quando a pessoa então vai se purificando, né, mudando as suas atitudes de ação, de fala, de corpo, de mente, né, procurando sempre tentar manter um equilíbrio, uma lucidez, ela vai com o tempo conseguindo caminhar em Sattva, e isso gradualmente, ou gradativamente, melhor falando, faz com que o indivíduo realmente vai reconhecendo a sua natureza fundamental. Eu não sei se vocês percebem, ao longo dessas semanas, né, que eu venho falando de todas essas qualidades, não violência, não roubar, não ganância, contentamento, paciência, compaixão, perseverança, né? Hoje eu estou falando da pureza. Todos esses atributos, pessoal, essas virtudes que a gente tanto admira, né, quando a gente vê pessoas que conseguem praticar isso, todos esses atributos, eles eles só conseguem realmente ter vida e dar nascimento num terreno que está fértil para eles terem nascimento. Então é nesse sentido que as nossas práticas, a mudança do estilo de vida em alguns aspectos, ou a adaptação dessa ao meio ao mundo, né, quando você começa a ter práticas regulares, é isso que vai criando, né, um terreno para que essas coisas começam realmente nascer, e a gente consegue de fato conseguir viver um nível de purificação. Eu às vezes vejo muitas pessoas se referirem a essas purezas ou essas virtuosidades humanas, né, essas virtudes humanas, como se fosse uma coisa, um dom, uma coisa que a pessoa tem porque é dela e tal, e tipo assim, ou tem ou não tem, né? A yoga e o budismo tibetano, especificamente, pessoal, não pensa dessa forma não, sabe? Da mesma forma como você treina para ser um bom profissional na sua área de trabalho, a visão da yoga e do budismo que a questão de nós nos tornarmos seres cada vez melhores é uma questão também de treinamento, né? A gente treina para chegar nesse ponto, né? E esse treinamento, ele se dá de muitas maneiras, né? Eu sempre gosto, nesse ponto, de pensar que um bom treinamento é você ter práticas, né? Práticas de introspecção, que a gente chama de meditação, para que você sempre vá fazendo, criando um terreno, né? Um ambiente para se olhar, e a partir de tudo aquilo que você vai descobrindo de você mesmo, ou mesmo através até mesmo das leituras que você vai tendo acesso, aquilo vai te abrindo um campo de percepções, insights, conhecimentos sobre você mesmo, e que a partir disso,
Conforme você começa a transformar isso em ação no mundo, isso vai virando um comportamento prático e quando você vê, aquilo já é uma conduta sua natural, né? Então, é uma questão de ser compassivo, amoroso, puro, né? Igual nós estamos falando essas purezas de corpo, fala e mente, é uma questão também de treinamento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim sobre, ou alguma colocação sobre esse tema de Shalsha que eu estou trazendo hoje, que eu estou explanando sobre a pureza? Enquanto vocês veem se vocês vão fazer alguma pergunta, eu vou explicar qual vai ser a nossa prática de hoje, tá? Eu vou começar a nossa prática um pouquinho mais cedo, consequência nós vamos meditar mais tempo, tá? Olha só, o tema que nós vamos meditar hoje vai ser sobre essa pergunta aqui, ó. Medite sobre a pureza do ser, né? Ou como eu venho ensinando a meditação analítica, pense, contemple e repouse sobre a pureza do ser. E aí, o que eu vou propor para vocês nessa prática? Vocês vão pensar, depois de fazer umas 16 respirações, como tem alunos de yoga meu online, ou quando for assistir o vídeo, pode fazer 16 respirações, ou pranayamas, ou para quem não tem essa prática, né, com a coluna ereta, sentada no zafu, ou numa almofadinha, ou na cadeira, para quem tem algum problema com a coluna, respira durante uns 5 minutos de maneira lenta, longa e profunda, só pelas narinas, nunca pela boca, né? E depois disso, as mãos em Chin Mudra, né, esse gestinho, a gente entra, é um mudra, né? A gente entra na meditação. A etapa de pensar você vai pensar sobre esse tema de pureza, pode pensar, ficar devagando, racionalizando e tal. Depois você vai contemplar sobre esse tema. O contemplar é tentar olhar para o assunto da pureza em relação à sua própria vida. Como que eu frequento a minha pureza de corpo, fala e mente? Nossa, a de corpo eu dou várias vaciladas ali, aqui, tal. Legal, olha para isso, né? E depois o repousar, a gente vai simplesmente meditar sobre esse tema, né? Deixar com que simplesmente flua, né, a nossa mente de uma maneira livre sobre o tema da pureza, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar essa sessão e já logo em seguida eu já vou abrir ela de novo, né, para a gente fazer a meditação, porque se a gente começar a meditar agora, a sessão ela vai ser encerrada durante a prática. Então eu vou encerrar essa, abrir outra e a gente já entra na meditação, tá bom? Pessoal, não sei se vocês estavam na sessão anterior, a gente vai entrar agora na meditação, ok? Esperando só alguns alunos que estavam, eu já vou dar início.
Om Kriya Bhavaji Namaho